Começando mais um vídeo, agora dando continuidade, né, os vídeos sobre métodos de estudo bíblicos, e esse método é o método bibliográfico. Então, aqui tem uma série de afirmações, série de diretrizes para que você possa fazer o seu estudo, né, de algum personagem bíblico, escolhendo algum personagem da Bíblia, alguma pessoa da Bíblia que chamou sua atenção. Então, você deve escolher um personagem bíblico, estabelecer os limites de estudo, ou seja, a referência, né, onde ele está localizado na Bíblia, qual o livro que ele está localizado. Localize as referências e faça uma análise. Você vai dar uma lida nessas referências, né? Aonde ele está, aonde esse personagem está na Bíblia, e você vai fazer uma pequena análise. Responder as perguntas, né, que vem logo a seguir desse método, que vem mais para frente nesse método de estudo bibliográfico. Aí, que características se sobressaem nesse personagem? Perguntas de aplicação. Percebi em mim mesmo algo similar à vida desse personagem. Ela mostrou alguma de minhas fraquezas. Ela revelou meus pontos fortes. O que mais me impressionou em sua vida? O que pretendo fazer a respeito? Onde preciso melhorar nessa área? Escolha um versículo-chave para a sua vida. Então, essas perguntas que foram feitas, né, que eu acabei de falar, são perguntas de aplicação que você vai meditar, você vai ler as referências, fazer uma análise e você vai meditar sobre o que mais, sobre essas perguntas que são de aplicação, que você vai refletir nesse personagem, você vai pensar nesse personagem e você vai pensar na sua vida e ver o que é que se assemelha e o que é que tem de semelhante e diferente nesse personagem. Aí tem aqui várias perguntas. O primeiro tipo de pergunta é o teste de reputação. Né? Quem escreveu aquilo que conhecemos sobre essa personagem? O que as pessoas dizem sobre ela? O que seus amigos dizem sobre ela? O que seus inimigos dizem sobre ela? O que a sua família, mulher, marido, filhos, irmãos, pais dizem sobre ela? O que Deus diz sobre ela? Na sua opinião, por que Deus permitiu que essa personagem fosse mencionada na Bíblia? Então, o teste agora vem um teste de caráter. Quais são os seus alvos e objetivos, né, desse personagem? Quais eram as ambições dessa pessoa? Quais os seus objetivos? Que problemas estavam enfrentando? Como se sentia? Qual a sua reação? Como ela é em casa? Como ela reage ao fracasso? Ela fica desanimada facilmente? Como ela reage à diversidade? Ela lida bem com a crítica? Como ela reage ao sucesso? Ela se incha quando é elogiada? Como ela reage às coisas triviais e mudanças da vida? Ela é fiel nas pequenas coisas? Ela demora a louvar a Deus pelas coisas boas e más que lhe acontecem? Quanto tempo ela levou para se submeter à autoridade ordenada por Deus? Quanto tempo ela levou para obedecer a Deus quando lhe foi dito que fizesse algo? Como ela se comporta quando está a sós com Deus? O que você pode descobrir sobre a família e a ascendência da personagem em estudo? O que o seu nome significa? Porque lhe foi dado esse nome? Esse nome já foi mudado? Como é a sua vida em casa? Como ela foi criada? Onde ela foi criada? Quais eram as características de seus pais? Eles a influenciaram? Aconteceu algo especial quando nasceu? Onde ela morou? Como era a sua vida cotidiana? Ela foi exposta a outras culturas? Elas o influenciaram de alguma forma? Qual era a condição de seus pais politicamente, do seu país, politicamente e espiritualmente durante sua vida? Que tipo de treinamento ela teve? Recebeu instrução? Qual era a sua ocupação? Quantos anos ela viveu? Onde morreu? Como morreu?
Aí os fatos importantes que aconteceram a esse personagem, você vai responder e analisar. Houve grande crise em sua vida, como ela lidou com elas? Quais as grandes realizações pelas quais ela é lembrada? Ela teve uma chamada divina, como ela respondeu? Que decisões cruciais ela teve de tomar? Como elas o afetaram? Como afetaram as pessoas de sua relação? Havia algum problema que se repetia continuamente em sua vida, em que ela teve sucesso, em que ela fracassou e por quê? Como o ambiente e as circunstâncias influenciaram na sua vida? Que função ela desempenhou na história do plano de Deus? Ela cria na soberania de Deus, o controle de Deus sobre todos os acontecimentos. Aí vem o quesito agora, que são as relações, né? As relações que ela tiveram, que essa personagem teve. Como ela se relacionava com as outras pessoas? Ela era solitária, ela tinha espírito de equipe. Como ela tratava as outras pessoas? Ela se servia delas ou as servia? Como era seu cônjuge? Como seu cônjuge a influenciou? Como eram seus filhos? Como eles a influenciaram? Quem eram seus companheiros mais chegados? Como eles eram e como eles a influenciaram? Que influência ela exerceu nos outros, na sua nação e entre as nações? Ela cuidava da família, como seus filhos vieram a ser. Seus amigos e sua família a ajudaram ou impediram de servir ao Senhor. Ela treinou alguém para substituí-la, ela deixou discípulos. Aí vem um quesito agora, né, para ser analisado, né, as perguntas que serão respondidas sobre personalidade. Que tipo de pessoa ela era? O que a fez ser como era? Seu temperamento era colérico, melancólico, sanguíneo ou fleumático? Quais eram os pontos fortes de seu caráter? Quais eram os traços característicos? Sua vida demonstrou desenvolvimento de caráter à medida que o tempo passava, havia crescimento e progresso? Quais eram suas faltas e fraquezas? Quais eram seus pecados? Que passos levaram a tais pecados? Em que área estava a sua maior luta? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou a soberba da vida? Quais foram as consequências de seus pecados e fraquezas? Ela obteve vitória sobre seus pecados e fraquezas? Que qualidade tornaram um sucesso ou um fracasso? A vida espiritual, agora o quesito que vai ser analisado nas perguntas é a vida espiritual. Que encontros pessoais ela teve com Deus registrados na Escritura? Qual era o seu propósito na vida? Ela procurou dar glória a Deus? Que mensagem ela viveu e pregou? Sua vida era uma mensagem a favor ou contra Cristo, Deus? Ela viveu uma vida separada, uma vida consagrada no que ela cria. Que grandes lições Deus lhe ensinou? Na sua opinião, por que Deus lidou com ela da maneira que lidou? Qual era a sua atitude para com a palavra de Deus? Ela conhecia as Escrituras? Que tipo de vida de oração ela tinha? Ela mantinha comunhão íntima com Deus? Ela era ousada em compartilhar seu testemunho. Ela era uma testemunha ousada em tempos de perseguição. Qual era o tamanho da sua fé em Deus? Como ela demonstrou essa fé? Deus lhe fez alguma promessa específica? Ela era um mordomo do que Deus lhe tinha confiado, tempo, riquezas e talentos. Ela era cheia do Espírito Santo. Quais eram os dons espirituais? Ela os usava? Ela estava ansiosa por fazer a vontade de Deus prontamente, sem questionar. Então, essas perguntas, elas poderão ser feitas de uma forma assim que você possa extrair as informações desse personagem que você escolheu. Então, elas são as perguntas guias, são as perguntas base, onde você vai anotar no seu caderno, né, as respostas e vai trazendo, vai clareando, né, clareando na sua mente, e você vai construindo o conhecimento, né, daquele personagem. Você vai retirando fatos. Essas perguntas, elas são, eu gostei bastante. Elas são muito boas porque ajudam você a ir atrás dos detalhes, a ir atrás de informações que talvez você lendo sem ter perguntas que se basear, você passa despercebido, você não percebe. E aí, você respondendo essas perguntas, você fica mais atento aos detalhes e você consegue perceber, né,
você consegue perceber certas coisas, certos traços, né, característicos nesse personagem, né, o que ela fez, e você tentar. Eu achei muito interessante, eu achei muito proveitoso esse método de estudo bibliográfico, né, de analisar um personagem, uma pessoa que existiu, que é mencionada na Bíblia, né? Um personagem, uma pessoa e você estudar um pouco sobre ela, né? O que foi que ela fez, as motivações que ela tinha, os erros que ela cometeu, os excessos que ela cometeu, e você analisar isso, né? E você também fazer uma reflexão sobre a sua vida, né? O que eu tenho de parecido com ela, o que eu tenho de diferente dela, né? E você poder analisar isso, né? Através do estudo desse personagem. Então, eu achei muito bom trazer esse método de estudo, né? De você analisar a vida de uma pessoa que é mencionada na Bíblia. Então, é muito proveitoso e eu espero que tenham gostado. E esse é o fim do vídeo. Até o próximo.